Olá, tá começando mais um Minas Rural, bem-vindos! E no programa de hoje você vai ver. Produtora quilombola é a primeira contemplada com o selo Quilombos do Brasil em Pitangui, no centro-oeste mineiro. Redução de impostos, vamos ver a análise de como a medida impactará no preço dos alimentos e na produção nacional. Aberta a temporada de concursos de queijos artesanais em Minas Gerais, promovidos pela Emater Minas. Na receita, tem bolinho de chuva com banana, aquela quitanda bem tradicional com gostinho de casa de vó. O governo federal anunciou recentemente uma série de medidas para conter a alta no preço dos alimentos. Dentre elas, zerar o imposto de importação para produtos como café, açúcar, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias. E a gente conversou com o coordenador de culturas da Emater Minas, que fala um pouquinho mais sobre os impactos dessas medidas. Já está em vigor a medida do governo federal que visa driblar a inflação dos alimentos no país. O texto, aprovado no último dia 13 pela Câmara de Comércio Exterior, determina a redução total das alíquotas sobre a importação de 9 tipos de alimentos: café, azeite, milho, açúcar, óleo de girassol, biscoitos, massas alimentícias como macarrão, sardinha e carnes. A redução de tarifas deve provocar uma renúncia fiscal de aproximadamente R$ 1 bilhão aos cofres públicos em 12 meses. Embora o objetivo principal seja reduzir o preço aos consumidores, especialistas acreditam que a proposição tenha efeitos limitados e não deva gerar alívio real ao bolso da massa consumidora. Eu penso que talvez essas medidas, no primeiro momento, não cheguem à maior parte dos brasileiros, né? Por exemplo, o imposto de importação sobre o azeite, a redução desse imposto, com certeza trará redução de custo praticamente imediata nos primeiros lotes que chegarem ao país com essa nova taxa. Mas quem consome azeite hoje no país? Talvez só a classe média para cima, né? A preocupação maior é o arroz, é o feijão, são as verduras importantíssimas, as frutas. Isso nos importa. Em 2024, o agronegócio mineiro superou pela primeira vez a receita das exportações do setor de mineração no estado. O feito histórico foi impulsionado principalmente pelo café, já que a commodity correspondeu a quase metade do valor total comercializado pelo agro. Para o coordenador estadual da Emater, a decisão de favorecer a entrada de produtos vindos de outros países pode ameaçar a confiança dos produtores brasileiros, sobretudo os agricultores mineiros, já que o estado é o maior produtor de café do país e do mundo. Reduzir o imposto de importação de café não trará muito efeito, não. E pode gerar uma insatisfação do produtor brasileiro. O produtor brasileiro não vai enxergar isso com bons olhos. Poxa, eu sou o maior produtor de café do mundo. Eu produzo os melhores cafés do mundo, um dos melhores. Por que nós vamos trazer café de fora? Sérgio também acredita que outras alternativas poderiam ajudar a alcançar o equilíbrio dos preços sem gerar indisposição com os produtores rurais. Os pedágios estão encarecendo sobremaneira os fretes. Por que não uma medida para aliviar um pouco o custo dos pedágios para caminhões que transportam alimento? Por que não investir nos nossos portos, que via de regra são primitivos e que têm contribuído e muito pela alta do preço dos alimentos? A redução no preço dos insumos, né? Energia elétrica, né? Para as lavouras irrigadas, para os produtores que têm cultivo protegido, o imposto de maquinários e implementos agrícolas poderia ter uma redução. Tem outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo,
o investimento em assistência técnica e extensão rural, as Emateres do Brasil, os institutos de pesquisa, a nossa querida EPAMIG, isto sim é ajudar o produtor a produzir com mais eficiência, produzir mais e mais barato. Isso fatalmente chegaria à gôndola do supermercado. Está aberta a temporada de concursos de qualidade do queijo promovidos pelo governo de Minas por meio da Emater. Eles acontecem nos municípios, nas regionais, e os vencedores nessas etapas vão para o estadual, que está previsto para acontecer em setembro. O concurso da Mantiqueira de Minas, por exemplo, já está com as inscrições abertas até o dia 12 de abril. Já estamos com as inscrições abertas para o concurso regional do queijo artesanal Mantiqueira de Minas, que na sua terceira edição será realizado no município de Itamonte durante o 4º Festival do Queijo. As inscrições estão abertas nos escritórios locais da Emater até o dia 12 de abril. Poderão se inscrever produtores dos 10 municípios das regiões caracterizadas para a produção de queijo artesanal Mantiqueira de Minas e que possuem registro sanitário. O objetivo do nosso concurso é classificar os 10 primeiros colocados para o nosso concurso estadual, promover a legalização das queijarias, incentivar a comercialização e premiar os melhores queijos. E esse ano o nosso concurso vai trazer uma novidade: o formulário de avaliação dos nossos queijos será realizado de forma online e ele irá incorporar uma metodologia mais avançada de análise sensorial, que é a roda de sabor e aroma, que já é muito utilizada nos concursos de cafés especiais. Então, a expectativa é que a gente consiga dar o melhor feedback para o produtor com esses resultados e ele consiga melhorar ainda mais a qualidade dos seus queijos ano a ano. Os concursos de qualidade dos queijos são ferramentas de assistência técnica e extensão rural porque promovem a melhoria contínua da qualidade dessas iguarias, além de valorizar o produto, como explica para a gente a coordenadora da Emater Minas, Maria Dinice. Concursos de queijos, artesanais de Minas Gerais é uma metodologia que a Emater usa como estratégia para divulgar esse produto, para mostrar a melhoria da qualidade contínua que esse produto sofre ao longo dos anos, e também uma forma de estar fazendo um elo entre esse produtor e o consumidor final. Você tem uma premiação no concurso, você tem seu nome divulgado e você acaba também trazendo esse mercado voltado para a sua produção de queijo. O concurso ele é estruturado de 3 maneiras. Existe o concurso municipal, essa seleção prepara para o concurso regional e o regional classifica também os produtores para o concurso estadual. E só pode participar desses concursos da Emater produtores que tenham a sua queijaria registrada em algum serviço de inspeção. O estadual, esse ano, a gente está programado que ele seja em Itaiandu, na região da Mantiqueira de Minas, e deve ser no mês de setembro. A agenda dos concursos você pode ir acompanhando pelo site da Emater, www.emater.mg.gov.br. Pode buscar informações também no escritório local da empresa pública aí do seu município, da sua região. E a gente volta em instantes com mais informações, num minutinho. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais. É do Campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. A gente vai conhecer agora a história da Ana Lúcia, que é agricultora familiar quilombola de Pitangui, no centro-oeste de Minas. Ela se tornou a primeira produtora do município a conquistar o selo Quilombos do Brasil. Se fosse possível sintetizar o que é ser quilombola, talvez a palavra mais apropriada seria resistir. Por todo o Brasil, durante os cerca de 400 anos de escravidão, entre os séculos XVI e XIX, foram formadas comunidades de pessoas que fugiram dos horrores dos cativeiros. A palavra quilombo, aliás, que vem de quimbundo, significa, entre outras concepções, sociedade formada para fins de resistência. E é dessa ancestralidade forte que descende Ana Lúcia de Faria Carvalho,
a primeira e única produtora rural contemplada no município de Pitangui, região centro-oeste de Minas, com o selo Quilombos do Brasil. A certificação é concedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares. O selo Quilombos do Brasil permite identificar e agregar valor à produção dos quilombolas. Ana vive e produz alimentos diversos no território do Quilombo Veloso, que, como a grande maioria dessas comunidades, fica em região de zona rural de difícil acesso. Lugares que, justamente por essas características, eram ideais para que os foragidos da escravidão pudessem se proteger. Eles vinham para cá para fugir mesmo dessa escravidão, né? Eles aguardavam até que fosse pedido o rastro e depois eles seguiam à frente, né? Porque toda comunidade ela vai se desenvolver ao longo do rio. Nós temos o rio ao fundo. Então, assim, eles iam seguindo, né, à frente para poder sair daquele sofrimento, né? Porque nós estamos numa região em que é muito rico de grotas, de difícil acessibilidade. Pra você ter uma ideia, até hoje é assim. Das histórias que a Ana ouve desde criança sobre os seus antepassados, as mais marcantes estão relacionadas com a fazenda Dona Joaquina do Pompéu. Foi de lá que muitos escravizados fugiram para formar o Quilombo do Veloso. Embora a Dona Joaquina, chamada Dama do Sertão, tenha entrado para os textos oficiais como praticamente uma heroína, por ser uma mulher grande empreendedora da época, para quem viveu a escravidão na pele, não foi bem assim. A história que não está no livro é assim, porque eles romantizam muito, né, o personagem. E a gente vai vendo ao longo dos anos, e quando a gente cresce e passa a ter essa consciência, que não é bem assim do jeito que o pessoal contava. Tinha muitos escravos, inclusive no Museu Histórico dela em Pompéu, tem um livro dos registros dos escravos, da onde eles vinham, a entrada no Brasil e tudo. Mas historiadores dizem que esse livro sofre uma subnotificação, que não está todo mundo lá. Tipo assim, para cada 10 escravos, há 30 por trás que não foi anotado. Mesmo sem registros e sem reconhecimento de suas histórias, a verdade é que muitas pessoas escravizadas resistiram. Contudo, as características geográficas da região onde se instalou o Quilombo do Veloso, que antes garantiam proteção, hoje impõem dificuldades. Protegeu e acabou nos deixando um pouco esquecido de tudo, né? Para você ter ideia, um médico na nossa comunidade atende a cada 15 dias. Um ônibus que nos leva, que é linha mesmo, 2 vezes por semana. Aí se a pessoa não tiver uma condução, ele só vai na cidade ou segunda ou sexta. E é nesse ponto que a história da Ana se cruza com a da Emater Minas e dá uma guinada. Presente em mais de 815 municípios mineiros, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais atende a milhares de produtores rurais, em sua grande maioria agricultores familiares, por todo o estado, até nos lugares mais longínquos. Há pouco mais de 6 meses, esse trabalho com a comunidade do Veloso passou a ser intensificado, com atendimento integral do escritório local da Emater em Pitangui, em convênio com a Prefeitura Municipal. Com esse suporte, a Ana pôde aprimorar sua produção, ser inserida em novos mercados e ainda conseguiu organizar toda a documentação necessária para conquistar o selo Quilombos do Brasil. A conquista do selo, ela foi muito importante para mim e assim, o segundo passo agora é tentar conseguir para a comunidade. Por quê? Porque esse resgatar fortalece a nossa cultura, né? E vai mostrar que a gente está aqui. O selo, ele é rastreável. Então, quando você puxa aquele QR Code, você sabe de onde ele veio. Olha, essa comunidade. E desperta no outro, se não conhece, o conhecer. Meu contato com a comunidade do Veloso foi em setembro do ano passado, quando eu vim transferido para a cidade. O Guilherme me apresentou a Ana, me apresentou a comunidade. E ouvindo a história e participando com algumas outras pessoas, eu percebi que aqui a demanda de trabalho era muito grande, devido à situação atual, porque o nosso alvo é melhorar, é fomentar a produção agropecuária e assim, a situação de uma indefinição de uma área determinada pelo INCRA, a falta de área para a produção da comunidade. Então eu vi que eu estava diante de um desafio muito grande. A matéria aqui pra gente é a base de tudo.
porque auxilia o homem do campo. O André vem nos visitar, assim como o Guilherme vinha. Se eu preciso fazer uma análise de solo, eu posso colher e levar que eles fazem essa análise, eles encaminham para fazer a análise. Ah, eu estou com dificuldade no plantio, estou com uma praga aqui, eles vão me auxiliar com isso. A gente junta, faz multirão para comprar muda, para comprar semente. O que muita gente não sabe, o que muita gente não vê, é que ele está ali de madrugada, debaixo de sol, debaixo de chuva, com frio, com calor, passando por todas as adversidades para produzir o alimento que chega na minha mesa, na sua mesa, na mesa de todas as pessoas. E a questão do selo é justamente para valorizar a identidade cultural do povo quilombola, que muitas vezes passa por questões de desprezo, por questões de baixa estima. Então é importante. Aqui a Ana produz uma diversidade de alimentos, de forma agroecológica e com rotacionamento de culturas. O que a gente prioriza com o agricultor familiar é a questão da utilização de caudas alternativas. Igual aqui ela está usando o extrato de mamona para combater a mosca branca. Ela pode usar a urina de vaca nos abacaxis que ela vai plantar, que vai combater e paralisar a fusariose. Então tem várias caudas, caudas de pimenta, caudas de fumo, que a gente sempre orienta o produtor para a questão da alimentação, a segurança alimentar, e para a própria segurança daquela pessoa que vai aplicar. A gente está sempre fazendo rotação de cultura. Estava plantado milho, a gente vendeu alguns verdes, o resto deixou secar. Agora nós entramos com quiabo, berinjela, jiló, pimentão. Quando você planta a mesma cultura vários anos consequentemente, fica esporo de fungos, doenças que acometem a nova cultura. E quando você faz um rodízio, por exemplo, estava o milho, que é uma gramínea, e você planta um quiabo, você favorece a produção e quebra o ciclo da praga, da doença. Além de batalhar por suas conquistas pessoais, a Ana foi eleita há cerca de 2 anos presidente da Associação dos Remanescentes de Escravos e Quilombolas do Povoado de Veloso. Aliás, a presença da Emater em Pitangui foi também uma demanda da comunidade por meio da associação. Um dos grandes desafios da Ana, além de promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas, é resgatar a autoestima de serem quilombolas. Há esse infeliz infortúnio que é passado errado, né? De que nós invadimos terra de fazendeiro. Quando a gente chega com um documento igual eu cheguei com o documento, agora com a ajuda da Emater, as pessoas olham e falam assim, mas você conseguiu? E isso incomoda, né? Porque de uma certa maneira traz para quem está assistindo a cena, acha que o errado é a gente. É tão dolorido, né? Quando você para pensar, se você for estudar a história a fundo, os descendentes da gente foram arrancados de um país onde eles eram gente, porque bicho eles viraram aqui, né? Lá tinha negros que eram reis, eram médicos, foi trazido para uma terra que não era deles para ser judiado. Esse resgate do selo é justamente para isso, porque hoje em dia você vai encontrar cada dia menos pessoas que sabem fazer um bordado, que queiram trabalhar a terra e que sirva de inspiração, não só para mim, mas para outros que vierem, para o meu filho que está aí com 14 anos, manter esse legado. Assim, quando eu falo, eu cheguei o olho de água. Porque você vai pegar as pessoas de hoje e são tão poucas as pessoas que têm essa vontade de contar a sua história, de contar a sua origem. E eu gosto do que é velho, porque não é velho, é o que é a gente. Eu gosto do café, torrar ele, é passar no moinho, você tá entendendo? É das histórias. Então eu quero defender isso, eu vivo para me defender isso. Esse tempo assim que as horas andam devagar, é isso que eu quero. A gente faz mais um intervalo, é bem rapidinho, fica comigo porque no próximo bloco tem aquela receita de bolinho de chuva com banana. Não vai perder, hein?
Para amplificar o atendimento a produtores rurais em toda Minas Gerais, a Emater Minas, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, estabelece parcerias e, pensando nisso, reestruturou a sua diretoria de promoção e articulação institucional. Toma posse no cargo Caio Coimbra, que deixa, portanto, a subsecretaria de Política e Economia Agrária da Secretaria de Agricultura do estado. Caio, primeiramente, parabéns pela nomeação e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou muito feliz com essa nova oportunidade. Eu queria que você trouxesse para a gente um retrospecto profissional de quais as experiências que você adquiriu ao longo da sua vida e que fizeram você chegar hoje ao cargo de diretor da Emater. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, com mestre em Defesa Sanitária Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e também tem 2 graduações que eu complemento, que é uma em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, além de administração pública, pós-graduação pelo SENAC. Então a gente já conhece um pouco a máquina pública. E recentemente a gente pode falar da experiência na FAENG, trabalhei por 9 anos e meio, e a última na Subsecretaria de Política e Economia Agropecuária da SEAPA. Até então foi o meu maior desafio na carreira, agora a Emater vai virar o maior desafio com certeza. A gente já tem alguns objetivos. O que você pode adiantar para a gente a respeito desse cargo? Dentro da pasta de promoção e articulação institucional, nós já temos algumas diretrizes. Um exemplo, a parte de você lidar com o corpo político, prefeitos, vereadores, deputados, ela naturalmente recai mais agora sobre a minha diretoria. Outro ponto importante que aí a gente conversou com os diretores, com o presidente Otávio, é a questão de busca por recursos internacionais, fundos perdidos, fundos bilionários. A gente quer trazer muito dinheiro para a Emater, para a gente fazer os trabalhos que a Emater faz com excelência, né? E um outro ponto, eu estou falando com vocês aqui da comunicação, até brincadeiras à parte, mas a comunicação ganha um pai, vamos dizer assim, porque como a parte de promoção está conosco, né, a gente trabalha muito com a comunicação e a gente espera melhorar ainda mais a comunicação da Emater. Hoje a Emater está presente em 819 municípios, é uma cobertura que abrange mais do que 90% do nosso estado. E pensando em promoção institucional, promoção da empresa, como que a gente consegue expandir essa capilaridade e chegar, quem sabe, 100% do estado? Não é uma equação muito fácil, mas a gente já tem alguma coisa bem estruturada e pensando. Um exemplo é aumentar a agressividade do marketing, seja aí colocando a Emater e as ações, principalmente dos grandes projetos que a gente tem tocado e que vai tocar ainda em metrôs, em locais de grande circulação e assim expandir a nossa comunicação e a nossa penetração, seja no público urbano quanto no público rural. Caio, eu quero desejar então sucesso nessa nova empreitada, que a partir do seu trabalho, a Emater Minas, os produtores rurais, alcancem objetivos tão altos quanto aqueles que a gente imagina. Bom, eu que agradeço a oportunidade, o acolhimento da empresa. Mais uma vez estou à disposição e com muita fome de resultados. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem bolinho de chuva com banana, aquele quitute que lembra gostinho de casa de vó. Então, pega aí o passo a passo. Olá, eu sou Adriana Azevedo, eu sou gastróloga, sou professora para crianças e adolescentes na escola Chef Gourmet, também sou membro FIC Brasile e hoje eu venho trazer uma receita da cozinha afetiva, uma receita que remete às nossas infâncias. Eu venho trazer o bolinho de chuva com um toque especial que é com banana. Para isso a gente vai precisar de farinha de trigo, açúcar, uma pitada de sal, leite, ovo, fermento, óleo, banana e açúcar com canela para o final. Primeiro a gente coloca os ingredientes secos, farinha de trigo, o fermento, o açúcar e uma pitadinha de sal. Aí você mistura tudo. E agora a gente vem com os ingredientes líquidos. A gente coloca o ovo, o óleo e o leite, aos poucos também. Aí a gente vai misturando ele até que todos os ingredientes estejam bem misturados. No final, a gente acrescenta as bananas picadas.
e mistura. Quando for fritar os bolinhos, você procura pegar a massa com um pedaço de banana dentro. E na própria colher você modela o bolinho e leva para o óleo. Cada colherada, um pedaço de banana dentro, para ela ficar bem recheada. É aquele bolinho bem caseiro mesmo, não é enroladinho, não tem um formato muito redondinho não, mas é aquele bolinho da vovó. O ponto ideal é esse daqui, mas se você gostar dele mais douradinho, você pode deixar mais um pouquinho também, não tem problema não. Depois de fritos, é só passar no açúcar e na canela, tá? E ir colocando num pratinho aqui. Fica aí a nossa sugestão, bolinho de chuva recheado com banana para um cafezinho da tarde. Espero que todos gostem. Minas Rural está acabando, muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever essa edição do programa e as anteriores também lá no www.emater.mg.gov.br e você pode entrar em contato também com a empresa pública solicitando orientações do plantão técnico, por exemplo, pelo telefone 3349-8120. Esse telefone também é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem e vai ter o atendimento do plantão. E eu te vejo aqui na semana que vem. Tchau!